Maravilha. Então, hoje iniciamos a matéria. E os livros poéticos, eles são uma junção só, recapitulando aqui para vocês, são uma junção de 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Tá? Ele forma a terceira divisão da nossa Bíblia. Qual que é a primeira divisão? Pentateuco. Segunda divisão, livros históricos. Terceira divisão, livros poéticos. E a próxima matéria é a quarta divisão, que é livros proféticos, onde nós vamos estudar ali os profetas da Bíblia, né? Irmãos, está dando para me ouvir bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá tudo certo aí? Dá um joinha, um alô, alô aí, maravilha. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só abrir o microfone aí e dar lugar na terra, tá bom? Vamos lá. Aqui há um pouco das unidades do livro, né? Então vamos estudar hoje o livro de Jó. Sexta-feira que vem vamos estudar o livro de Salmos. Na outra sexta-feira vamos estudar o livro de Provérbios. E na última sexta-feira vamos estudar Eclesiastes junto com Cantares, e é a prova de vocês, tá? Então, a partir de agora, as matérias voltam a ser ali cada mês uma matéria, porque agora a matéria é mais curta. Ok? Livros históricos são 14 livros dentro da categoria, então é um pouco puxado. Hoje, então, vamos falar sobre Jó, tá? Peguem caderno de vocês, peguem caneta, anotem, estudem, porque vamos passar só uma vez aqui nesses livros e é importante vocês terminarem essa aula entendendo muito bem essa matéria, tá? O livro de Jó, ele apresenta o sofrimento de um homem que é temente a Deus. Olha só, mesmo Jó sendo íntegro, ele foi assolado por um plano diabólico que o fez perder não só bens materiais, como também a sua família e, posteriormente, a sua saúde. Então, se eu falasse para vocês assim, ó, me dá um resumo do livro de Jó. O livro de Jó, ele é um livro que apresenta o sofrimento de um homem que era temente a Deus, e que, através de um plano diabólico, ele perdeu os bens materiais, a sua família e também toda a sua saúde, tá? O livro de Jó, então, conta essa história. E há uma dificuldade nesse livro pelo fato de muitos cristãos acharem que Deus não permite que o justo sofra e que seja atacado por Satanás, né? Eu não sei se você já viu esse tipo de gente que acredita que Deus não permite que a gente sofra. E se a gente está sofrendo, é porque tem algum problema com a gente, né? Os famosos santarrão aí, né? Que acham que eles são certo. E tem igreja, irmãos, que se você está passando por algum tipo de dificuldade, ele já fala que tem algum demônio na sua vida, né? É a dificuldade de enxergar que o nosso Deus, ele permite o sofrimento. O nosso Deus, ele permite que nós passamos por adversidades, por problemas, e tudo isso ele usa para o nosso bem. Romanos vai nos dizer que todas as coisas cooperam, Romanos capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tá? Então esse livro ele traz muito desse sofrimento do justo. Tá? Vamos lá para o início. O título, a data e a autoria. O texto de Jó tem sido alvo de calorosos debates teológicos, porque a gente não tem um registro genealógico sobre ele. A gente só sabe que ele é Jó e ele tem uma família e toda a história que vem por trás, mas a gente não sabe o nome do pai, da mãe dele, da onde que ele veio, da onde que ele vai. A gente não tem muito essas informações, tá? Mas a própria Bíblia Sagrada confirma que Jó existiu. Tem muita gente que acredita que Jó é só uma lenda, é só uma história, é só uma fábula, mas a própria Bíblia cita Jó em vários momentos. Exemplo, Ezequiel 14:14. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pelas suas justiças, livrariam somente a sua alma. Ou seja, a própria glória!
Falar língua estranha, irmãos. A própria Bíblia, ela cita Jó. E quando ela cita Jó, ela dá um like ali falando, ó, esse personagem existiu, tá? Tem outro texto também, que é em Tiago 5,11, que diz, bem-aventurado quem persevera. Ouvistes a paciência de Jó. Ou seja, a própria Bíblia, ela reforça a historicidade, ela reforça que realmente Jó, ele existiu, ok? Datas do acontecimento de Jó. Irmão, sua data, entre a maioria dos teólogos, é que seja entre o período patriarcal. Aí eu faço uma pergunta de vocês. Qual é o período de patriarcal? Quem viveu no período patriarcal? Quem se arrisca a dizer aí? São os pais da fé. Que são? Abraão, Jacó, Moisés e... não lembro mais. Boa, boa, boa. Abraão, Isaac e Jacó. Os grandes patriarcas. O que é patriarcas? Vem da palavra raiz pai, né? Os pais da nação, quem iniciou toda a trajetória, Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, Jó, ele é contemporâneo de Abraão, Isaac e Jacó. O que isso significa? A história de Jó se passa no mesmo tempo que está acontecendo a história de Abraão, Isaac e Jacó. Ok? E por Jó também oferecer sacrifícios pela madrugada, e como ele age ali como sacerdote da família, e também a idade avançada, nós temos que Jó também viveu ali na época dos patriarcas. Foi Jó que você falou, pastor, que foi o primeiro, que foi o primeiro livro escrito, né, da Bíblia, alguma coisa assim, né? Exatamente, eu vou chegar nesse ponto. Jó, ele foi o primeiro livro escrito da Bíblia Sagrada. Por quê? O primeiro livro da Bíblia que nós temos em ordem ali é Gênesis. Quem que escreve Gênesis? Moisés, tá? E quem que escreveu o livro de Jó? Moisés também. Então, provavelmente, quando Moisés foge do Egito e vai para Midian, ele escreve o livro de Jó. E depois ele já escreve o livro de Gênesis e assim por diante, tá? Mas boa... Um bom ponto, tá, ô Gabi? O Jó foi o primeiro livro escrito da Bíblia, tá? Local dos acontecimentos, Uz do Caldeus, cidade de Edom, na Arábia, tá? Foi ali onde se passa a história de Jó. E aqui eu já entro também na autoria, que foi exatamente aqui o que eu já dei o spoiler aqui, né? A autoria do livro mais aceita é que Moisés foi o escritor do livro, quando ele viveu no deserto, perto de Edom, por 40 anos, tempo suficiente ali para ele escrever essa história, tá? E a natureza do livro de Jó, o texto de Jó, ele é considerado pela tradução judaica como um livro de sabedoria, trazendo grandes lições para a vida do homem. Ou seja, ele não é um livro doutrinário, que a gente tem que seguir uma doutrina por conta do livro de Jó. Não, ele é um livro de sabedoria, ou melhor, ele é um livro de poesia. Por que ele é considerado um livro poético? Pela forma da escrita do livro de Jó. Ele usa muito paralelismo, eu vou explicar mais à frente o que é isso. Ele usa muitos termos ali meio que quase que filosóficos, e por conta disso, ele é considerado como um livro de sabedoria e também um livro ali de poesia, tá? E o livro de Jó, nós encontramos segredos e características únicas de Deus que não existem em outros livros. E pasmem, meus alunos, o livro de Jó é o livro que mais fala sobre Deus, tá? É o livro que mais revela quem é o nosso Deus. Quando o próprio Deus começa a se apresentar a Jó, já lá no final do livro, ele começa a revelar coisas ali inimagináveis, tá? Então, o livro que mais fala sobre Deus é o livro de Jó. Ok? Vamos lá. Jó, um grande conflito teológico. O livro de Jó, na maioria das vezes, é incompreendido por se tratar de um relato sobre o sofrimento de um justo.
O livro de Jó é basicamente alguém que é justo, alguém que não fez nada de errado, alguém que é uma boa pessoa e passa por um sofrimento, tá? E os cristãos têm muita dificuldade para aceitar que o justo ele pode sofrer ou pode padecer. E por isso o livro de Jó mexe muito com as bases da nossa fé. Porque a gente tem uma utopia de que eu estou com Deus, eu estou com Cristo, eu não vou sofrer. Eu não vou passar por dificuldades, eu não vou passar por adversidade. Mentira! Você vai passar. E o que a gente deve guardar no nosso coração? O livro de Isaías vai dizer: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Isaías não está dizendo, se você passar, eu vou estar com você. Não, Isaías está dizendo, quando você passar, ou seja, você vai passar pelas águas, mas eu estou contigo. Quando passares pelo fogo, eu estou contigo. Ou seja, a certeza que eu e você nós temos é que sim, nós vamos passar por sofrimento, mas em todos esses momentos, Deus é comigo, Deus é contigo, Deus não vai te deixar e não vai te abandonar. Independente da situação, independente daquilo que você esteja passando, você tem a segurança que Deus está com você. Não que você é crente, você canta, você louva, você toca, você prega, eu estou imune ao sofrimento. Não, é pelo contrário, você vai sofrer. Você vai passar, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O que a gente tem que ter era o bom ânimo. É o bom ânimo de entender que nenhuma bonança é para sempre, como também nenhum sofrimento é para sempre. Nenhuma provação é para sempre. Tende bom ânimo, tá? E eu não estou pregando, eu estou ensinando vocês. Nós estamos aqui em sala de aula. Então, recebem aí em nome de Jesus, tá? Bora? A irmã Elise chegou aí também. Vamos lá. Objetivos do livro de Jó. Alguns objetivos, né? Primeiro objetivo do livro, responder ao problema do mal. Por que o mal existe, né? Quem começou com essa história de Jó? Segundo, analisar as profundezas da fé em um ser humano, até onde o ser humano vai por conta da sua fé. E terceiro objetivo do livro, sondar os mistérios e as reações de Deus diante do mal, tá? Esses são os objetivos deste livro, né? E durante o livro, vocês vão ver que Jó ele faz alguns questionamentos a Deus. E eu trago aqui 3 questionamentos principais de Jó. Jó ele pergunta para Deus, por que eu nasci? Jó ele pergunta para Deus, por que eu não morri logo depois que nasci? E Jó pergunta para Deus, por que você, Deus, me mantém vivo? Irmãos, preste atenção nisso aqui. Não é errado você perguntar para Deus o porquê você está passando por essa situação. Você questionar a Deus do porquê que você está passando essa situação não é sinal de murmuração. Você perguntar para Deus o porquê das coisas que estão acontecendo na sua vida não significa que você não tem fé. Não significa que você é alguém que não confia em Deus. Não significa que você é uma pessoa que murmura. Não. Você perguntar para Deus o porquê que você está passando tal situação só significa que você é um ser humano e que você está tentando entender o porquê dessa situação. O que é o errado? O que é a murmuração? Quando você culpa Deus por aquilo que você está passando. Quando você questiona aonde está Deus nessa situação. Quando você joga na conta de Deus o sofrimento que você está passando. Aí sim é murmuração, tá? Só tá tomando uma água aqui. Deixa eu só ver se eu acho um trecho aqui. Pode falar, Anderson. Professor, quero fazer uma pergunta. Lá no
no livro de Jó tem bastante mistérios, né? Aí Tem. o que eu fico curioso é no começo, né? A Bíblia fala que os filhos de Deus se apresentaram perante Deus, né? E diz que o inimigo estava no meio, né? E foi lá em cima, né? E Deus tem um diálogo com ele, né? Aí tal, fala sobre Jó, se ele viu Jó, pergunta onde ele estava, fala que, que ele veio de rodear a terra. Olhando, analisando o texto, dá-se entender que Satanás ele tem livre acesso ao céu ou não? Ele Vale. pode ir ele pode ir e vir a hora que ele quer, porque a Bíblia vai dizer que os anjos se apresentaram e ele foi junto, entendeu? Aham. Eu vou responder sua pergunta. É que eu só vou passar junto com a matéria, mas eu vou responder essa pergunta. Eu gastei, acho que uns 40 minutos na segunda-feira para explicar isso aí para os alunos e pegou fogo a sala de aula na segunda-feira para me explicar isso aí. Mas eu vou chegar nesse ponto. Eu só vou concluir aqui a questão do questionamento de Jó e eu já entro nesse ponto, tá bom? Muito boa a sua pergunta, tá? Irmãos, não é errado você perguntar para Deus o porquê daquilo que você está passando. Não é murmuração. Eu quero deixar um texto aqui para vocês. Isaías 43, versículo 26. Diz assim, ó: Desperta-me a memória, ou relembre-me. Entremos em juízo, ou seja, vamos discutir, vamos conversar. Apresenta as tuas razões para que eu possa justificar-te. Ou seja, é Deus convidando eu e você para conversar. Deus, ele quer te ouvir. Deus, ele quer entender o que está passando no teu coração. E não é errado você perguntar por quê para Deus. Tá? Isso não é murmuração. Ok? Eu só queria deixar isso bem claro aqui para os irmãos. Bora lá, então, a fidelidade e a prosperidade de Jó. Eu vou entrando no bojo aqui, ô Anderson, na hora que eu for responder sua pergunta, eu já te falo, tá? Então, a fidelidade e a prosperidade de Jó. A justiça de Jó era louvada no livro, que afirma que ele se cobria de retidão e justiça. Ou seja, para início de conversa aqui, Jó era justo, Jó era alguém ali que as pessoas se espelhavam. Ele era um homem que o próprio Deus o testificou. Jó, ele era uma referência moral, ele era uma referência social e também uma referência espiritual. Era alguém que, na época, as pessoas tinham muito prestígio, as pessoas tinham muito admiração para quem era Jó. Jó também era próspero, ao ponto de hoje ele ser ali um milionário, tá? Ele era também sábio. Os príncipes, eles se calavam para ouvir Jó. Olha só, Jó ele é um homem importante, um homem relevante, um homem que é uma referência moral, social, espiritual, alguém que não tinha nenhuma brecha para que sofresse, né, o que ele vai sofrer, tá? Jó, além disso, ele era misericordioso, ele ajudava os pobres, os órfãos, as viúvas. Olha que homem sensacional, olha que homem justo, né? E a Bíblia ela deixa isso bem enfática. Jó é justo, temente a Deus e tudo isso que eu acabei de falar, mas ele vai sofrer. Mas o sofrimento vai chegar para Jó, ok? E aí a gente vê o sofrimento de Jó. Jó sofreu em todas as áreas da sua vida. Diante de todo esse sofrimento, podemos afirmar que ele experimentou o cúmulo da perca. Jó, ele perdeu tudo, irmãos. Ele perdeu bens, ele perdeu sua família, ele perdeu sua saúde, ele perdeu sua dignidade. Jó, ele perdeu tudo, tá? Para nós é inaceitável que Deus permita que Satanás ataque os seus fiéis. Mas o Senhor, no capítulo 38 a 42, se posiciona para Jó. Ou seja, o sofrimento de Jó se deu em duas etapas.
tá? Sendo Jó capítulo 1, versículo de 3 a 22 e Jó capítulo 2, de 3 a 6. E aqui eu entro no que o Anderson me perguntou. A Bíblia vai dizer que os anjos foram se apresentar ali, os filhos de Deus foram se apresentar ao Senhor, e no meio deles estava Satanás. Aí a pergunta que o Anderson fez, se eu tiver errado, você me corrija, Anderson. O que Satanás estava fazendo no meio dos filhos de Deus? O que Satanás estava fazendo no céu quando os anjos e os filhos de Deus se apresentaram a Deus? Tá? Prestem bem atenção, se ficar dúvida, você levanta a mão aí, faz barulho, dá lugar, fala língua estranha, fala alguma coisa. Vamos lá. Eu gosto muito, tem duas interpretações sobre isso. E teologia não é eu vir aqui falar o que é certo. Teologia é eu trazer as posições e vocês pensarem e qual faz mais sentido e seguirem dessa forma. Tem duas posições. A posição judaica. Qual que é a posição judaica? A posição judaica, meus irmãos, ela acredita que Satanás ele não é um anjo caído. Satanás não é o famoso e famigerado Lúcifer que caiu do céu. Satanás ele já foi criado como algo ruim. E ele foi criado dessa forma para tentar o homem, para tentar a humanidade. Ele é chamado em hebraico de Etzer Zarará, né? A força do mal, Yetzer Hará, né? A força do mal, a força maligna. E o diabo ele foi criado já com o propósito de tentar o ser humano, tá? E por ele ser criado nesse propósito, Deus não julga ele, Deus não vai julgá-lo, né? Deus não vai fazer justiça ali sobre ele, porque ele foi criado para ser mal e ele vai ser mal. E por conta disso, ele se apresenta perante Deus e tem livre acesso até Deus, porque ele é uma criatura de Deus como qualquer outro. Essa é a linha judaica. Já pode falar, Anderson. Mas seguindo esse raciocínio judaico, se ele já foi criado, ele é o mal, então o Apocalipse que fala lá que vai acontecer o julgamento tal e vai ter o lago do fogo, então isso não existe, porque sendo que ele já foi criado para isso? Na verdade, se a gente vai por essa linha judaica, não tem esse julgamento final, né? Nem livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse é mais para os cristãos e não para os judeus, tá? Mas é nessa linha mesmo, não tem julgamento para eles. Entendi. Beleza. Voltando aqui. Essa é a visão tradicional ali, judaica, né? Ele não é alguém que foi, sei lá, se rebelou contra Deus e tem toda a história que a gente conhece. Não, ele é um agente de Deus, né? Ele é um agente, é estranho falar isso, né? Ele é um agente, misericórdia. Ele é um agente de serviço de Deus, né? Ele cumpre o papel específico de Deus, né? De testar o ser humano, de acusar o ser humano, de fazer as coisas ruins ali, né? E ser o cara que ele vem contra nós, né? Contra nós. Sabe por quê? O nome Satanás, né? Que não é o gato lá do Chaves, mas o nome Satanás ou Satã, ele não é um nome próprio, né? Ele é mais para um título, uma função que significa acusador ou adversário, né? Então, ele é mais um adversário, um acusador, alguém que está ali para acusar, alguém que está ali para ser o nosso contraponto, sabe? O ponto de equilíbrio entre o bem e o mal, assim, é ele que faz o lado ruim da história, tá? Então, ele é um agente de Deus. Isso é a visão judaica, irmãos, pelo amor de Deus, tá? Eu tenho que trazer tudo para vocês aqui, vocês que
que seguem a linha que vocês acharem que faz mais sentido, ok? Então ele é um agente de Deus e não o nosso rival, né? Ele só faz aquilo que Deus permite que ele faça. Então ele é chamado de Yetzer Hará, né? Que eu já falei para vocês, que é aquela inclinação do mal, né? Por quê? Por que os judeus acreditam nisso? Porque eles acreditam que o nosso Deus, ele é poderoso. O nosso Deus, ele é muito... como que eu posso dizer? Ele é tão poderoso que não existe possibilidade de ficar essa guerrinha entre bem e mal. Porque Deus, ele é soberano sobre tudo. Então, se ele é soberano sobre tudo, não existe por que ficar esse negócio de bem e mal, bem e mal. Deus é totalmente bom e não existe adversários contra ele. Mas existe esse agente que faz o equilíbrio, tá? O equilíbrio aí entre não é entre o bem e o mal, mas entre Deus e alguém que está longe de Deus, tá? Pode falar, Anderson. Nossa, mas é interessante essa teoria, aí. Mas, no caso, então, nessa linha de raciocínio, é uma forma de Deus, tipo, selecionar a humanidade de quem é digno do céu, tipo assim, das pessoas boas, das pessoas ruins? É isso? Na verdade, é uma forma de Deus dar uma chance para a humanidade, da humanidade escolher fazer o bem. Por exemplo, imagina se não existisse o diabo. Não existe o pecado, não. A gente só ia fazer coisa boa. Justamente porque não íamos ter a inclinação para o mal e não íamos ter ali a possibilidade de fazer algo ruim, porque não existe. Então, a gente só adoraria a Deus não porque a gente ama a Deus, mas porque não tem outra opção, né? Imagina se a sua namorada, sua esposa, sua noiva só ficasse com você não porque ela te ama e não porque ela gosta de você, mas porque não tem outra opção. Olha que negócio ruim, né? Eu tô só aqui do seu lado aqui porque não tem outra coisa melhor, outra opção no mercado aí, né? É a mesma coisa com Deus. Deus, ele deu a possibilidade. Vocês têm várias opções, inclusive o mal. E aí o Satanás tem esse poder ou essa função de ser um agente do mal, né? De ser essa outra opção aí, tá? Essa é a visão judaica sobre Satanás. E é por isso que ele se apresenta perante Deus. É por isso que ele se apresenta perante Deus e ele tem acesso a Deus, porque ele é uma criatura como qualquer outro. Ok? Todos entenderam aqui, né? E agora eu vou para a segunda visão. Se alguém não entendeu essa da judaica aí, me fala, tá? A segunda posição, ela é uma posição mais aceita e mais, enfim, falada pelos cristãos, que é o seguinte: quando Deus cria Adão, ele entrega para Adão a terra e ele entrega para Adão o domínio sobre a terra. Ele diz: Adão, domine sobre a terra, sobre os animais, sobre a natureza, enfim. Deus, ele fala para ele dominar. Adão vai e cai no pecado e come do fruto e desobedece a Deus. Quando ele faz isso, ele perde o domínio sobre a terra. E aí, quem que passa a dominar? O diabo. O diabo passa a ter domínio sobre a terra, ok? Ele passa a dominar todas as coisas, tá? Então, quem seria o representante legal da terra a partir da queda de Adão não é mais Adão, mas sim Satanás. Toda vez que precisa de um representante legal da terra, não é mais Adão que ia ser chamado, mas sim o diabo. Então, nessa reunião que foi feita no céu, Satanás estava lá não porque ele tinha acesso a Deus, mas ele tinha o direito de estar lá porque ele era o representante legal da terra. O pastor e doutor Rodrigo Silva, ele bate muito nessa tecla. Tem um outro pastor também, esqueci o nome dele, acho que é o Josué Salles. Ele reforça também essa tese. Tem o livro... esqueci o nome do livro agora, eu acho que eu tenho ele aqui. Não vou ter ele aqui, ele tá no meio da bagunça. Ele fala também, reforça sobre isso, sobre Satanás ser ali o representante legal da terra, e é por isso que ele teve acesso a Deus, tá?
E quando você lê o texto e lê ali no grego, no hebraico, você vê que Satanás ele estava no céu, não porque ele era convidado, não porque ele era estimado, não porque ele queria estar ali, não que ele queria estar ali, mas ele estava ali como se, sabe quando você está naquela rodinha de amigos e chega alguém que vocês não gostam? Aí vocês ficam meio assim. É exatamente isso que é o texto, tá? E quando Satanás se apresenta, Deus ele chama Satanás e fala assim, ó, observastes meu servo Jó, íntegro, misericordioso, justo, um cara temente, um cara obediente, fiel. E aí Satanás fala assim, mas é claro que ele é assim, né? Ele tem tudo. E aí o diabo fala assim, ó, eu tô parafraseando agora a história, tá? Deixa eu tocar nas coisas que ele tem, eu quero ver se ele continua sendo essa pessoa íntegra que o senhor está dizendo que é. Aí Deus fala, vai, você pode tocar nos bens dele, só não toca em Jó. E aí, essa fala que eu acabei de dizer para vocês é a primeira fase, aqui, ó, opa, deixa eu só pegar aqui, ó. É a primeira fase do sofrimento de Jó, tá? Aí o que acontece? O diabo vem e toca em tudo que é de Jó, tá? Ele vai perder tudo. Mas antes de eu entrar nessa parte aí, que já é a parte de quando ele começa a sofrer. Todo mundo entendeu as duas versões? A versão judaica, do porquê que o diabo estava lá, e a versão cristã? Alguém ficou com alguma dúvida? Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vi que todo mundo tá dando joinha, então tá claro para todo mundo, né? Show de bola. Se cair na prova, eu sei que vocês vão acertar essa. Vamos lá, então. Quando Deus fala assim, ó, pode ir lá, então, e pode tocar nas coisas dele. Olha só o que vai acontecer. A primeira etapa. 4 lugares diferentes e tudo aconteceu em um só dia. A irmã Carol, Deus abençoe, irmã Carol. Agora que eu vi aqui. Só fui aceitando ali. Deus abençoe. Deixa eu ver se tem. Irmã Alice. Oi, irmã Alice, tudo bem? Olha aqui, eu nem. Nossa, nem dei boa noite para vocês. Desculpa, irmão. Desculpa. Sejam muito bem-vindos. Eu acho que a irmã Alice deve estar desde o início, né? Só agora. Desculpa, irmã. Vamos lá. A primeira fase, o diabo vem, ou o Satanás, ou o nome que vocês quiserem xingar eles, pode xingar. Os sabeus roubaram os bois e jumentas de Jó e mataram os servos de Jó e deixou apenas um vivo para tomar ali a notícia e levar para Jó. Então, vamos lá, vamos recapitular. Deus fala assim, ô diabo, você quer tocar nas coisas dele? Vai lá, mas não toca em Jó. O diabo vem e, através ali dos sabeus, né, que é um povo inimigo, rouba os bois, as jumentas, mata os servos que estavam cuidando dos bois e a jumenta, deixa só um vivo, e esse mensageiro chega para Jó e fala, Jó, seguinte, cara, os sabeus vieram e roubaram os seus bois e a sua jumenta e matou todo mundo que estava lá cuidando. Jó, óbvio, já ficou daquele jeito. Nossa, que coisa triste, que coisa ruim, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer, tal, aquela coisa. Quando esse servo, esse mensageiro está saindo da sala de Jó, chega um outro mensageiro. Esse outro mensageiro, ele vem dizer, Jó, caiu fogo do céu e matou, Jó, as suas ovelhas e os servos que cuidavam dessas ovelhas. E só sobrou eu, o mensageiro, para te trazer a notícia. Olha só. O primeiro veio e falou, seus bois, suas jumentas morreram e os servos morreram. Ele estava saindo, já chegou o outro. Ô Jó, seguinte, cara, caiu fogo olha só, caiu fogo do céu e matou as suas ovelhas e os seus servos. Só sobrou eu para trazer a notícia. Aí Jó já colocou a mão na cabeça e falou, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Quando esse mensageiro estava saindo, chegou já um outro mensageiro. Ô Jó, seguinte, cara, os caldeus saquearam os seus camelos e mataram os seus servos. Só sobrou eu para trazer a notícia. Irmãos, olha isso. Vocês estão prestando atenção nisso aqui. Os sabeus roubaram os bois e a jumenta. Caiu fogo do céu, mataram as ovelhas. Agora os caldeus roubaram os camelos de Jó. Ou seja,
Jó viu o seu patrimônio sendo derretido ali em menos de horas, irmãos. Naquela época não existia dinheiro igual hoje, né? Que você tem dinheiro no banco, dinheiro aplicado, que você tem isso, aquilo. Naquela época, o valor patrimonial que você tinha estava em animais, nas posses que você tinha, nas terras que você tinha. E agora, chegou 3 mensageiros dizendo, ó, seus bois e sua jumenta já era, suas ovelhas já eram, e os seus camelos se foram, acabou, você não tem mais nada, você não tem mais recurso nenhum, Jó. E aí, irmãos, quando está saindo esse mensageiro, chega um outro mensageiro. E isso aqui vai doer. Seus 10 filhos, Jó, morreram quando festejavam. O vento derrubou a casa e só sobrou um servo, que sou eu, para trazer a notícia. Irmãos, olha que coisa triste. Em menos de 24 horas, Jó perdeu todo o seu patrimônio, todos os seus bens, todos os seus animais e seus 10 filhos. Essa foi a primeira etapa da investida do diabo para fazer Jó quebrar a sua fidelidade a Deus, deixar de ser íntegro, deixar de ser ali um servo de Deus. Será que ele pegou pesado? Imagina, irmãos, em menos de 24 horas você perder tudo que você tem, tudo que você construiu. Fora isso, perder seu filho, sua filha, perder tudo que você tem ali de geração. Isso aqui é forte, irmãos. Muito forte, tá? Muito forte. Então, na primeira etapa, o diabo arrancou tudo isso de Jó. Isso mostra, irmãos, a crueldade de Satanás, que ele não tem dó ou pena. Nossa, tadinho dele aqui, né? Nossa, acho que eu peguei pesado aqui em ter matado os filhos. A irmã Annelise, eu fico indignado com a história de Jó. E realmente traz muita indignação. E você vai piorar tudo aqui, vai piorar. Vocês vão ver até onde vai essa história, tá? A crueldade de Satanás, ele não tem dó. Ele não tem pena. Ele realiza o que tem que realizar, ele faz você sofrer, para ele não interessa o quanto vai doer em você, ele só faz. E a primeira cilada do diabo é ver se Jó iria murmurar quando ele perder ali as coisas materiais, né? Jó, o Satanás pensou o seguinte: eu vou atacar Jó nos bens materiais porque eu tenho certeza que na hora que eu tocar lá e matar os filhos dele, ele vai murmurar. Ele vai espernear, ele vai brigar com Deus, ele vai se voltar contra Deus. E sabe qual foi a atitude de Jó? A atitude de Jó vai ser totalmente contrária ao que Satanás estava tentando fazer. Por quê? Satanás, ele tenta desestabilizar Jó emocionalmente, para que, através da derrubada de Jó no seu emocional, ele afetasse Jó espiritualmente. O que Satanás estava querendo fazer vou derrubar ele no emocional para que eu consiga derrubar ele depois no espiritual. Mas sabe qual foi ali a atitude de Jó? O ataque, ele veio externo e Jó responde também externamente. Olha o que ele vai fazer. Ele vai raspar sua cabeça em sinal de humilhação. Ele vai rasgar suas vestes em sinal de desprezo e desespero e vai se lançar em terra em sinal de quebrantamento em Deus. Ele vai dar um tapa na cara do diabo. O diabo achando que ele ia chutar o balde, o diabo achando que ele ia blasfemar, o diabo achando que ele ia parar de ser íntegro e parar de fazer o que ele estava fazendo. Mas ele não entendia a profundidade da fé de Jó, que não adorava a Deus porque ele tinha bens. Ele não adorava a Deus porque Deus fazia ele próspero. Não, mas ele era próspero porque adorava a Deus. Ele era alguém de bons bens ali porque adorava a Deus. Jó, ele era alguém que não fazia porque Deus iria dar, mas ele tinha porque ele entregava a Deus. E o resultado como que eu posso dizer ali? O resultado de quando Jó perde as coisas é justamente se aproximar de Deus e não se afastar. Ó, eu tenho 15 minutos aqui. Jó, ele vai se humilhar. Jó, ele vai se desprezar. Jó, ele vai se quebrantar
ainda mais a Deus quando ele perdeu tudo. Ou seja, isso mostra que o coração de Jó não estava nas coisas, mas estavam em Deus. E toda vez que o seu coração está nas coisas, quando Deus ou Satanás tira as coisas, você se estabiliza, você se desespera, você, nossa, falta largar tudo. Qual é o sinal que alguém está amarrado em coisas e não em Deus? É que quando Deus toca ou acontece algo com coisas materiais, isso desestabiliza a pessoa no espiritual. Ok? Então, na primeira foiçada ali, né? Vou usar esse termo feio aqui. Satanás, ele tira os bens, patrimônios e os filhos de Jó. Qual que é a resposta de Jó perante a isso? Humilhar perante Deus, se desprezar perante o Senhor e se quebrantar perante Deus. Quer uma receita aqui para você sempre ser um vencedor? Quando o dia mal chegar na tua vida, se humilhe perante o Senhor. Se despreze perante o Senhor. E se quebranta perante o Senhor. Tá? Vamos lá, vamos continuar aqui que eu vou tentar terminar essa segunda etapa. Aí o que acontece, irmã Elise, Carol, Gabi, Anderson, Leandro, irmã Alice, pastor Jackson, enfim, todo mundo que está aqui com a gente. O que vai acontecer agora? O que vai acontecer? O diabo vai voltar lá para a reunião, lá para o céu, lá para Deus. E aí Deus vai falar, e aí, o cão, o rabo de seta, o demônio, o cramulhão, rabo de seta foi forte, hein? O sete pele. Sete pele é forte, irmãos. Enfim, ele vai chegar, e aí? O que aconteceu? Jó continua íntegro. Jó continua fiel, Jó continua justo. Você, Satanás, foi lá vou falar em língua estranha aqui, atormentar ele, e ele tá mais crente ainda. E oxalá se todos os crentes fossem assim, né? Quanto mais provação, mais crente fica. Mas tem uns que quanto mais provação, enfim. Vamos lá. E aí, o diabo, ele fala para Deus assim, mas deixa eu tocar nele então. Certeza absoluta, aposto aqui, ó, do all-in, que quando eu tocar nele, quando eu tocar na vida dele, ele vai blasfemar. Ele vai deixar de ser íntegro. Aí Deus falou assim, ó, eu conheço o meu servo, já que você quer quebrar a cara, toca nele, mas não tira a vida dele. E aí, irmãos, Satanás ele vem numa segunda etapa. Satanás ele vem numa segunda vinda e toca em Jó. E isso aqui foi imediato, tá? Isso aqui foi imediato. O que acontece? Sobreveio sobre Jó chagas malignas, desde o pé à cabeça. Ele ficou leproso, irmãos. Veio uma lepra sobre ele, do pé à cabeça. Ele se coçava, irmãos, com um caco de telha. Jó ficou irreconhecível. O mau cheiro, as feridas abertas, Jó ficou irreconhecível. Ele teve tumores por todo o corpo. Jó, ele teve a pele dele descamada e pele aberta, as feridas eram abertas, as moscas sentavam em cima das feridas dele. Irmão, naquela época não tinha antibiótico, naquela época não tinha morfina, naquela época não tinha remédio, irmãos. Jó teve que passar tudo aquilo ali com pontadas nos ossos, ele sentia pontadas nos ossos, irmãos. Ele teve problema na visão, ele teve uma depressão severa. Ele teve desprezo dos amigos e também dos familiares. E a lepra de Jó ela foi tão severa, mas tão severa, que tudo que tem cartilagem no corpo derreteu. Ou seja, cartilagem no joelho, no tornozelo, cartilagem nos... derreteu tudo, irmão. Jó não conseguia andar. Jó não conseguia mal se colocar de pé.
A orelha de Jó derreteu. Jó parecia desculpa o termo aqui, irmãos, mas parecia um animal, um bicho. Jó não tinha mais orelha, não tinha mais nariz, não tinha mais cartilagem nos joelhos, não tinha mais como se locomover, com aquele odor forte, né? Com aquelas feridas abertas, sentindo dor nos ossos, né? Imagina a cena, irmãos. Alguém que ontem era uma das pessoas mais ricas daquela região, tinha uma família maravilhosa e abençoada, agora se vê numa condição totalmente oposta àquilo que ele sempre prezou e pregou ali na vida dele. Olha só a situação que Jó chegou. E aí eu pergunto para vocês, meus queridos alunos, o que Jó fez para chegar no fundo do poço como ele chegou? Tem alguma resposta plausível para isso que está acontecendo com Jó? Não, tá? Não temos uma resposta, mas foi uma permissão ali de Deus para a vida dele. Pode perguntar, irmã Elise. Pastor, eu fico indignado porque eu fico pensando qual era a necessidade de Deus provar para Satanás que ele era fiel. Perfeito. E traz essa indignação. A gente tem isso dentro de nós e ali como eu sempre vejo que Deus ele não faz nada por acaso, e quem vai dar essa resposta, o irmã Annelise, é o próprio Jó. Lá no final do livro ele fala assim, olha, antes eu conhecia a Deus só de ouvir falar, agora os meus olhos veem. Então, Deus, ele, por mais que Jó fosse justo, íntegro, um homem bom, um homem de caráter, um homem de boas obras, ele não conhecia a Deus. O Deus que nós conhecemos, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não era um Deus revelado como nós temos hoje. Jó fazia pela lei moral, Romanos capítulo 1, a lei moral que estava dentro dele, ele fazia aquilo que era bom. Mas Deus usou uma tática, que Deus é um Deus didático, uma tática de vou mostrar pro diabo que existem pessoas que me adoram por aquilo que eu sou, existem pessoas que vale a pena. Não é porque, aqui na visão cristã, não é porque, Satanás, você quis ser mais do que eu e quis ter a glória para você, que a minha criação e o ser humano que eu criei, a minha imagem e semelhança, é como você. Então Deus, ele mostra para Satanás até onde o ser humano vai por amor a ele, e também usa da mesma circunstância para aproximar Jó dele e se revelar para Jó. Sei que não responde totalmente a sua pergunta, mas é assim que eu enxergo o livro de Jó. Deus usando ali a dor e o sofrimento para se fazer revelar para Jó. Tanto é que eu conheço muitos testemunhos que as pessoas falam, eu só fui conhecer Deus de verdade na cama de uma UTI. Eu só fui conhecer o Deus de verdade quando eu passei por XYZ situação. Né? Mas essa indignação sobre o que a gente está conversando aqui, eu sinto, tá? E compartilho do mesmo sentimento. Eu também acho assim injusto, porque os 10 filhos dele morreram no mesmo dia. Por mais que Deus tenha restituído depois, não restitui assim, não vai trazer de volta aqueles 10 que já foram. Exato. Né? Aí eu fico muito a dó dele. Não, mas é mesmo. É algo difícil de se ver. Pastor, eu não sei se já foi falado no começo, que eu cheguei atrasado, mas Jó era contemporâneo de Abraão. Isso. Então não tinha lei ainda na época dele. Não. E mesmo assim ele fazia sacrifícios. Exatamente. E Deus já tinha se revelado a ele de alguma forma antes? Não. Ele fazia porque eles estavam ali sendo descendentes de Noé. Então, existia naquela época já o conhecimento do Deus, né? O Deus único, todo-poderoso, que é o nosso Deus, mas não tinha ali o balizamento de como fazer as coisas para Deus. Então, por exemplo, vamos supor, você faz o seu sacrifício com ovelha, eu faço o meu com cabra.
Eu não sei se está certo ou não, mas eu estou fazendo aqui. Né? Era o que Jó fazia. É por isso que no final ele fala: eu ouvia falar de Deus, agora meus olhos veem, eu sei quem é esse Deus. E ele Entendi, obrigada. Imagina. E ele é contemporâneo de Abraão e de Isaac e Jacó. Inclusive, um dos amigos aqui, ó, um dos amigos que vai falar com Jó é sobrinho de Jacó. A gente já vai estudar sobre eles aqui. É sobrinho de Jacó, um desses caras aqui que vai falar com Jó ali, tá? E aqui, meus queridos, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? A gente tem 5 minutos, eu não vou prosseguir. Deixa eu ver, eu acho que eu vou conseguir prosseguir aqui. Aqui eu só vou finalizar essa parte do sofrimento, porque se não bastasse tudo isso que Jó está passando, vai vir os amigos. E os amigos vão jogar Jó mais para baixo ainda. Então Jó experimentou o ápice mais elevado do sentimento de perda. Jó experimentou ali o ápice do mais elevado sentimento de dores físicas, emocionais, desprezo social, mas o seu espírito permaneceu inabalável no Senhor. Por mais que tudo isso seja triste, seja ruim, seja algo ali que nós achamos, como a irmã Annelise falou, um sentimento de injustiça, um sentimento de, meu Deus do céu, né? Por que isso, né? Por mais que a situação seja drástica e difícil, o espírito de Jó permaneceu inabalável no Senhor. E é o que o texto fala, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É lindo, é fofo, é bonito quando eu falo e cito isso. Mas nesses casos, como o de Jó, é muito difícil ter essa confiança. É muito difícil manter essa integridade espiritual que Jó manteve. Tem gente aí que, se chegar no culto atrasado, já não consegue mais adorar com a mesma excelência. Tem gente que, se o irmão da porta não cumprimentar ele da forma que ele estava esperando, já não consegue adorar a Deus da mesma forma. Tem gente que, se ele estava com uma expectativa que algo ia dar certo, e se algo não acontece, ele já faz biquinho e birrinha contra Deus. Tem gente que, se o irmão fulano, ciclano, está falando da vida dele, ele faz oração contrária para Deus pesar a mão, ao invés de confiar que a justificação vem da parte do Senhor. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O nível de evangelho que a gente vive hoje é um nível muito raso. É um nível que as pessoas não podem sofrer porque elas já se abalam. E quando eu digo sofrer, não é nem no nível de Jó. É o nível que eu falei. Se o pneu do carro fura, acabou o dia daquela pessoa. Se ela perde o ônibus para ir para o trabalho, acabou o dia daquela pessoa. Se ela está no trabalho e cai café na blusa dela, acabou o dia daquela pessoa. Ou seja, a leva de crente que a gente tem vivendo no século XXI são crentes muito Nutella, desculpe o termo, que não pode ver nada de ruim, que não consegue aceitar nada de ruim na sua vida porque acha que é o alecrim dourado do céu. Irmãos, vai ter aflições, o Filho de Deus sofreu, o Filho de Deus foi parar na cruz do Calvário e a gente acha que nós somos o alecrim dourado, que não podemos sofrer porque a gente é dodói. Para com isso. Né? Paulo vai falar, você é menino de achar que não deve sofrer só porque você aceitou Jesus. E desculpa o desabafo. Irmão, essas coisas me irritam, pelo amor de Deus. Pronto, falei, tô leve. Tô leve. Não, agora eu posso ir tranquilo pro nosso intervalo, que eu tô leve. Vamos lá. Estava passando um nível de dor, um nível de estresse, um nível de perturbação na alma, emocional, espiritual, tudo aquilo que ele estava passando. Mesmo passando por todo esse processo,
seu espírito permaneceu inabalável no Senhor, ok? E aí nós vamos ver que o sofrimento de Jó, quando ele estava ali no sofrimento, 3 amigos de Jó se apresentam para aparentemente consolar Jó. Então, Jó 2:11, 3 amigos, olha só, e eu estou dizendo amigos, hein? Se isso aí é amigo, meu Deus do céu. 3 amigos vão se apresentar para consolar Jó. E quando eles avistam Jó de longe, eles já rasgam as suas vestes, se humilharam, pois estava irreconhecível. Gente, presta atenção nisso aqui. Eles enxergaram de longe Jó, e aí eles não acreditaram no que eles viram. Eles não conseguiam acreditar que aquele era Jó. E eles ficaram tão perplexos que eles rasgaram as suas roupas, se humilharam, né? E o choque foi tanto que eles ficaram ao lado de Jó por 7 dias e 7 noites calados, porque eles não sabiam como consolar Jó. Olha isso aqui. Imagina alguém ver você numa situação deplorável, enxergou de Jó, viu ele numa situação que ele estava vulnerável, como era a situação de Jó, chegaram ao lado de Jó e por 7 dias não conseguiram falar nada para Jó, porque o estado era um estado muito... O estado de Jó era um estado muito crítico, muito triste, desolador. Era um estado ali em que Jó, ele chegou no fundo do poço, né? Vamos colocar dessa maneira. E aí, o choque era por ver algo tão terrível acontecer com o justo. Então, os seus amigos, a cabeça dos amigos não faz sentido, não é possível algo tão terrível acontecer com um justo. E ao tentar desvendar os porquês daquilo que está acontecendo com Jó, eles afundaram Jó ainda mais na sua depressão. Na tentativa de ajudar, na tentativa de encontrar um porquê, na tentativa de achar uma resposta plausível para aquilo que Jó estava passando, eles vão ainda mais afundar Jó na sua depressão. Quem está com caneta, quem está aí com caderno, já separa, porque eu vou falar agora dos amigos de Jó, e é bom vocês anotarem, e mais do que isso, pregarem, falarem sobre essa história de Jó, com riqueza de detalhes que vocês estão aprendendo aqui hoje. Beleza? Vamos lá. Vamos falar então dos 3 primeiros amigos de Jó. E essa imagem ela está bem leve, né? Pelo estado que Jó ficou. Primeiro amigo de Jó que se apresenta é um amigo chamado Elifaz. Qual é o significado do nome Elifaz? Tesouro de Deus. Esse Elifaz aqui, meus irmãos, ele é filho de Esaú, neto de Isaac, ou seja, Elifaz, ele é sobrinho de Jacó. O Jacó da Bíblia, o Jacó que é pai ali de José e as 11 tribos, o Jacó que lutou com Deus, o Jacó que era neto de Abraão, o Jacó filho de Isaac, que teve ali o seu papel fundamental nas bênçãos das 12 tribos. Esse Jacó era tio de Elifaz. Elifaz é um dos amigos de Jó. Tá? E o que ele vai falar? A primeira fala, o primeiro discurso de Elifaz ô Jó, o sofrimento não vem para os justos, somente para os ímpios. O sofrimento, Jó, é sempre uma correção divina. Ou seja, ele quis dizer que Jó não era justo. Sabe, começando aquela conversa que a pessoa quer te alfinetar ali, Elifaz chegou dessa forma, alfinetando Jó. Assim, Jó, quem sofre o que você está sofrendo aí não é justo não, tá? É só o ímpio que sofre isso aí. Não queria dizer nada, não. Mas esse tipo de correção que você está tendo é uma correção divina. Alguma coisa tem, Jó. Olha só, irmãos.
Vai começar leve, tá? O segundo discurso de ele faz, ele disse que os perversos sempre vão sofrer. Isto é, ô Jó, cara, entre nós aqui, os perversos sempre vão sofrer mesmo, tá, Jó? Irmãos, o que ele quer dizer com isso? Que Jó era um perverso, entre linhas, né? E o terceiro discurso dele, Carol, Gabi, Anderson e Alice, ele vai acusar Jó de vários pecados. E disse ainda que Jó estava distante de Deus. Irmãos, eu estou falando de um amigo de Jó, tá? Ele vai acusar e vai falar: ô Jó, você fez vários pecados aí, não é possível que você está sofrendo isso. Você está distante de Deus. É igual eu e você, quando a gente vê alguém sofrendo, alguém passando por uma dificuldade, alguém ali passando por uma situação delicada, é normal nós falarmos assim: o que será que essa pessoa fez, viu? Ou mar de azar, né, que essa pessoa está passando, ou nós estamos passando, ou aquele sentimento de a gente peca, a gente comete um pecado contra Deus. E eu vou dar um exemplo. Eu cometi um pecado, eu menti, eu discuti com alguém, eu tive ódio de alguém, não sei. Cometi algum pecado. O pneu do meu carro fura. O que automaticamente a mente de escravo já vem? Ah, o pneu furou aqui porque eu menti hoje de manhã. Irmão, isso aí é uma mente neutralizada e cauterizada pelo diabo. Deus, ele não vai te punir por uma coisa que você fez de uma maneira esdrúxula dessa forma. Isso aí é a mentalidade de quem é escravo e não de quem é filho. Ah, eu tô passando por esse infortúnio na minha vida porque eu pequei, porque eu errei. Irmãos, Jesus morreu na cruz do Calvário para te justificar de todos os seus pecados. A condenação que viria sobre a tua vida foi sobre Jesus. Nenhuma condenação, Romanos capítulo 1, versículo 1. Nenhuma condenação há, né? Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então, essa mente de escravo, de que eu pequei e agora o meu carro está fervendo a água, é resultado do meu pecado, larga a mão disso. Seu carro está fervendo a água, você não está colocando água. Ah, eu queimei o arroz porque Irmão, larga a mão. O mundo espiritual não funciona dessa forma. Isso aí é uma mente cauterizada que não consegue passar por um momento difícil sem jogar a culpa ou no diabo ou em Deus, ou jogar a culpa em alguém, ou jogar a culpa porque você pecou. Irmãos, nós vivemos num mundo caído e coisas ruins vão acontecer a todo momento. Mas não é porque coisas ruins estão acontecendo na nossa vida que Deus nos abandonou. Não é porque está acontecendo coisas ruins na nossa vida que Deus se afastou. A ausência ali desse... como que eu posso dizer isso aqui? O sofrimento na nossa vida não é resultado de uma ausência de Deus. A gente tem que parar de achar que o sofrimento é uma punição de alguma coisa que a gente fez. Irmãos, Jesus foi claro e categórico. No mundo tereis aflições. Ponto. Não é porque você está passando por uma coisa ruim que você pecou, irmãos. Que, nossa, você está pagando pelos pecados lá da sua quinta geração para trás. Larga a mão disso. Jesus morreu na cruz do Calvário por toda a condenação, por toda a maldição. Mas isso não significa que você vai viver um mar de rosa nesse mundo e não vai ter problema. Irmãos, se eu levar vocês lá no homem mais rico do planeta Terra, ele vai ter aflições, ele vai ter problemas e ele vai ter ali coisas ruins na vida dele. Por quê? Dinheiro não vai privar você de ter problemas. Estudo não vai privar você de ter problemas ou coisas ruins na sua vida. E aí eu vou além. Ser crente, ser cristão, ser pentecostal, ser do manto, não vai privar você de passar por momentos difíceis. E volto aqui o que eu falei antes do intervalo. Nem Jesus, o Deus encarnado, foi poupado de passar por privações, humilhações, momentos difíceis, sofrimento. Quem dirá nós? Pastor, então qual que é o benefício
o benefício é que em todos esses momentos, bons ou ruins, o Senhor está do seu lado. Você não passa sozinho. Você não passa sozinho. E aí, meus irmãos, veio o primeiro amigo, ele faz, e agora vai vir o segundo amigo, Bildade. Olha o nome do camarada. Bildade. Irmãos, desculpa, tá? É que na hora de fazer a aula aqui, eu acho que eu só repeti ali, mas o nome dele é Bildade. Bildade significa filho da contenda. Ó o nome do camarada, filho da contenda, Bildade. Ele também, Bildade, é descendente de Abraão, tá? Descendente de Abraão. Qual que vai ser o primeiro discurso dele, irmã Elise, irmã Carol, Gabi, Anderson, Alice? Qual que vai ser? Pastor Jackson, que eu acho que está aí também. Qual que vai ser o primeiro discurso desse homem chamado Bildade? Ele já vai vir aqui, ó, e falar: ô Jó, seus filhos morreram porque estavam em pecado. Já chegou assim, já, ó. Seus 10 filhos morreram porque eles estavam cometendo pecado. Olha a mente cauterizada. Olha a mente que sempre atrela coisa ruim a pecado. Irmãos, o pecado, o salário do pecado é a morte. Eu não estou falando disso. Só que você tem que entender que alguém foi para uma cruz para você não pagar essa conta. Então, a gente tem que parar de se colocar numa posição de escravo. E nós somos filhos. Né? Não é porque o filho fez alguma coisa ruim que você vai pegar ele e jogar para fora da sua casa e falar: você nunca mais entra aqui. Não! Você não vai deixar de amar teu filho, você não vai deixar de ensinar o teu filho, tá? E é isso que a gente precisa entender. E olha o segundo discurso de Bildade. Ele não chamou Jó de pecador, mas disse que o que aconteceu com ele são consequências de alguém que peca. É um amigo da onça mesmo isso aqui, não é possível. Imagina, ele chega em Jó e fala assim: ô Jó, não é querendo dizer nada não, mas isso aí que aconteceu na sua vida é consequência de alguém que pecou, cara. Eu não queria falar nada, não, mas você tá com culpa no cartório. Irmão, Jó tinha perdido os 10 filhos. Jó tinha perdido todos os bens. Jó tava com os ossos doendo, tava com aflições na alma. Aí vem um caboclo desse e fala isso, irmão. Oh, meu Deus do céu. Ai. E tem o terceiro discurso de Jó. O terceiro discurso, ele vai chamar Jó de verme e vai dizer que Deus... Ai, irmão, a Bíblia chama esse cara aqui de amigo de Jó, irmãos. Bom, se isso aqui é amigo, misericórdia. Misericórdia. Ele vai falar: ô Jó, você é um verme, Jó. E Deus é muito bom, Jó. Olha isso, irmãos. Olha o terror psicológico que Jó está passando. Veio Elifaz, né, o primeiro amigo, e já falou um monte de indireta para ele. Agora vem Bildade e começa ali a mostrar as garras e ainda chamar o Jó de verme. Se meu amigo me chama de verme, irmão, meu Deus do céu. Nunca mais considero ele como amigo, né? Porque uma situação tão difícil e delicada, alguém vir e chamar você dessa forma, é só graça. E aí, olha, o Jó, ele fica tão incrédulo do que ele está ouvindo, que ele vai perguntar, ele vai falar assim, ó: a quem tens dito essas tais palavras? De quem é o espírito que está saindo de ti? Em palavras claras, ele vai falar assim: ô Bildade, você está endemoniado ou impressão minha? O que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Você é meu amigo e você vem aqui para me chamar de verme? Vê o que eu estou passando. Você está endemoniado, não é possível. Qual é o espírito que vem de ti? E aqui eu vejo, meus queridos alunos, que o diabo estava influenciando esses 3 amigos, espremendo Jó, para que Jó blasfemasse, para que Jó quebrasse a sua integridade, e usando ali pessoas que se é chamado de amigo e fazem parte do convívio de Jó para fazer Jó blasfemar. Pega isso aqui e guarda no seu coração. O diabo, ele sempre vai tentar te atacar no externo, no seu material, para ver se ele desestabiliza o seu emocional. E desestabilizando o seu emocional, o próximo passo é o espiritual. Então, preste atenção. Se o diabo tocar nas suas coisas e ele ver que você não vai mexer, que você vai continuar firme, ele vai usar pessoas.
Ele vai usar pessoas. Grave isso que eu estou falando para vocês, tá? Existe um livro do John Bevere, se eu não me engano, chamado A Isca de Satanás. E nesse livro, ele vai dizer que a isca que o diabo usa para pegar as pessoas é a ofensa. Uma pessoa ofendida, ela gera até raiz de amargura no seu coração. Uma pessoa ofendida é uma pessoa que pode acontecer de ela nunca mais pisar numa igreja. Vocês, alunos aqui de teologia, vocês que são líderes, vocês que têm ali um papel de influência na igreja, vocês têm que tomar muito cuidado com a ofensa. A ofensa, ela é um dardo inflamado do inimigo, que quando ela entra no teu coração, ela inflama o teu coração e faz você perder ânimo, ela suga suas energias. Cuidado com a ofensa. Ah, pastor, mas você não sabe, estão falando de mim. Irmão, deixa falar. Quem te justifica é Deus. Quem te justifica é Deus. Não, pastor, mas você não faz ideia, é lá da minha família. O diabo vai usar amigos, o diabo vai usar familiares, o diabo vai usar as pessoas próximas para tentar te ofender. Por quê? Ele precisa do acesso ao seu emocional. Ele precisa te desestabilizar e ele não vai usar a gente de fora, porque a gente de fora não se desestabiliza, ele vai usar gente de dentro. O diabo não influenciou Judas, o diabo não influenciou Pedro, que estava do lado de Jesus. Teve uma época que Jesus olhou para Pedro e falou: ô Pedro, sai de perto de mim, Satanás. Quando você se converter, você vem falar comigo. O diabo não entrou em Judas, que estava na mesa com Jesus. Não foi Jesus que escolheu Judas. O diabo, ele vai usar pessoas próximas, irmãos. Pessoas que vai doer. Pessoas que, quando chegarem a notícia que estão falando mal de você, vai te desestabilizar. Mas você não pode ficar com o coração refém do que os outros estão achando de você. Você não pode querer ter uma boa reputação ou querer... eu vou ter uma boa reputação e eu vou zelar pela boa reputação. Você pode ser a pessoa mais perfeita do mundo. As pessoas vão achar alguma coisa para falar mal de você. E você não pode ficar dodói por isso. Você não pode ficar, nossa, as pessoas estão achando... Irmão, deixa as pessoas falar o que falarem de você. Você sabe quem você é? Você sabe quem você é em Cristo? Você sabe... E eu nem sei porque que eu tô falando isso aqui, tá? Deve ser para alguém de vocês aí. Receba e, pelo amor de Deus, acorda. Se você sabe quem você é em Cristo, você não pode ficar refém dos achismos alheios. Ah, não, mas a pessoa vai falar disso, vai falar aquilo e tal. Irmãos, se eu fosse parar a minha vida, ou se eu fosse guiar minha vida pelo que os outros falam, hoje eu não estaria aqui falando com vocês. Definitivamente eu não estaria aqui dando aula e cumprindo meu ministério e pregando e fazendo o que Deus me chamou para fazer, porque eu já teria parado há muito tempo. Porque as pessoas, elas medem você não só por quem você é, mas às vezes pelo espelho delas que elas refletem em você. Ou seja, eu vou usar um exemplo qualquer aqui. Eu não sei se o Wesley tá aí, Gabi, mas eu vou usar ele aqui. O Wesley... Ele tá aqui sim. Ô Wesley, eu sou seu fã, tá? Um beijão no coração. Sou seu fã, pastor, sou seu fã. Eu sou seu fã, você é brabo. O Wesley, ele profetizo, ele comprou um carro 2025. Eu queria esse carro. Eu vou falar mal do Wesley, porque não porque eu não gosto dele, mas eu queria aquilo que ele conquistou. Então, muitas das pessoas, elas falam mal da gente não porque ela tem algo contra a gente, mas ela não consegue conquistar o que nós conquistamos, e a forma que ela tem de soltar o veneno, a forma que ela tem para justificar o eu dela é falar mal de quem está conquistando. Então preste atenção nisso e não deixe se levar pelo aquilo que as pessoas falam de você. E, pastor, então eu não devolvi ninguém. As únicas pessoas que você deve ouvir as pessoas que estão do seu lado no quesito, passam pela mesma pessoa, pela mesma coisa que você está passando, ou seja, o seu cônjuge, seu filho, alguém de confiança, alguém que está do seu lado, sabe o que você está sofrendo e vai te trazer uma palavra de ânimo, de esperança, vai te corrigir quando precisar, mas você sabe que aquela pessoa não vai te trair no dia mal. Jesus tinha essa pessoa. Jesus tinha
esses amigos íntimos, tá? Essa pessoa você deve ouvir. Outro, a pessoa que está acima de você. A pessoa que já conquistou o lugar que você quer conquistar. A pessoa que já chegou no lugar que você quer chegar. Porque ela vai olhar para você não como um inimigo, mas ela vai olhar para você como um amigo que vai te ajudar a passar para o próximo nível. Ou seja, o seu pastor, a sua liderança, alguém que você deposita ali a sua confiança no quesito do seu mentor, né? Alguém que é estrategicamente ligado aí à sua vida. Essas pessoas você deve ouvir e deve dar a devida razão para que elas falam. Porque você sabe que essas pessoas são pessoas de confiança e pessoas que estão ali justamente para te ajudar no dia mal. A Bíblia fala sobre isso. Então, seu pastor, seu líder, seu mentor, seu amigo, seu filho, seu cônjuge, são pessoas que você deve se ouvir. Passou desse círculo, irmãos. Eu ia falar uma palavra aqui, mas vai ficar muito pesado. Mas só ignora, tá? Só ignora. Porque o maior erro de Jó vai ser tentar se justificar para esses amigos aqui, porque vai vir o terceiro amigo. Olha esse terceiro amigo aqui, o nome dele é Sofar. Olha o significado dele, áspero. Já diz tudo, né? Áspero. Olha o primeiro discurso dele, vai acusar Jó de pecado oculto. Ele vai chegar e vai falar assim, ô Jó, o que você está passando aí, ó, é aquele pecado escondido que você não quer falar para ninguém, mas Deus está julgando você. A pior coisa que tem é aquele crente que fala assim, ó, Deus vai pesar a mão, hein? Não entende nada de paternidade. Não entende nada do que é o verdadeiro evangelho em Cristo Jesus. Tá? Segundo discurso de Sofar, não tinha conhecimento. Ele vai falar assim, ô Jó, você não tem conhecimento de quem é Deus, Jó. Você é um jumento. Um vem e chama Jó de verme. O outro vem e chama Jó de jumento. Irmãos, que amigo é esse, meu Deus do céu? Ô seu verme, ô seu jumento, ô seu burro. Quem tem um amigo desse nem precisa de inimigo, né, pastor? Pra que inimigo? Pra que inimigo? O cara tá sem família, o cara tá no pior estado, momento da vida dele, o cara tá sem saúde, só o pó da gaita ali, só, desculpa aí os termos aí, só a capa ali, e aí vem um fala assim, seu jumento. Você não sabe quem é Deus, né? Você não sabe quem é Deus. E aqui, irmãos, eu falo para vocês, talvez vocês só vão conhecer seus amigos de verdade nesse tipo de momento. Momento onde não tem o carro, o momento onde não tem o dinheiro, o momento onde não tem a saúde, o momento onde você não tem recurso, o momento onde as coisas estão mais críticas para você. Talvez é nesses momentos que Deus vai mostrar quem realmente é amigo de verdade na sua vida. Tá? Então, quando chegar momentos difíceis na sua vida, observe, né? Porque às vezes a gente dá muita ênfase, a gente dá muita importância para pessoas que não dão a mesma importância para nós. Tem momentos na nossa vida que a gente dá muito crédito à pessoa que não nos leva no mesmo patamar na vida dela. E aí a gente se frustra, porque a gente coloca a expectativa achando que o outro vai corresponder a essa expectativa. E às vezes não vai. Pastor, então qual é o melhor momento para eu fazer esse filtro? Os momentos difíceis, tá? Os momentos de angústia, os momentos em que você se sente incapaz, os momentos que você fala, cara, eu não vou conseguir, eu não tô bem, ou o momento que não tô com dinheiro, não tô com recurso, tá faltando isso, faltando aquilo. Quem tá do seu lado? O que essa pessoa do seu lado tá falando para você fazer, sabe? Tem muita gente na minha vida que eu achei que correspondia o mesmo nível de importância que eu dava para ela. Mas quando eu passei no dia mal, eu vi que só faltou me chamar de jumento ou de verme ou qualquer coisa do gênero, né? E eu tô falando um pouco com propriedade aqui, porque eu passei por esse momento, sabe? De nenhuma mensagem, assim, né? De eu achar que a pessoa se importava, mas na verdade se importava mais com o status ou com aquilo que eu carrego de cargo ou algo do gênero do que comigo mesmo.
E eu, irmãos, quem me conhece de perto sabe que eu não ligo para nada, eu não ligo para cargo, eu não ligo para posição, para nada disso brilha os meus olhos, né? Porque eu sei de onde Deus me tirou, eu sei de onde eu vim, então isso não me preenche o meu coração. Só que tem pessoas que vão se aproximar de você pelo aquilo que você representa, às vezes, ou pelo cargo que você tem, ou pela influência que você tem, ou pelo dinheiro que você tem, e a gente tem que fazer esses filtros, tá? Jesus, ele fez esse filtro. Jesus, ele andava com 12, na verdade, ele andava com mais, né? Mais de 120. Mas na mesa com ele, se sentava 12, né? Se sentava 12. Só que no íntimo, quando ele estava no Getsemane, eram só 3. E lá na cruz, no momento mais difícil, era só 1. Então, a gente tem que olhar para nossas amizades e colocar cada uma delas no seu devido lugar. Não podemos colocar muita expectativa no Judas, porque ele vai nos trair. Não podemos colocar muitas expectativas no Pedro, porque ele vai nos abandonar. Ou seja, é depositar a nossa confiança para quem a gente sabe e confia que merece essa lealdade, tá? Essa confiança de estar na mesa, de sentar na mesa, de abrir seu coração, de abrir a sua mente. Não podemos fazer para qualquer pessoa. O próprio Jesus nos deixou isso, e eu não faço a mínima ideia. Se vocês quiserem, assista a aula de segunda-feira que eu falei sobre Jó. Eu acho que a irmã Alice está aqui, né? Eu não falei nada disso que eu estou falando com vocês aqui, irmãos. A irmã Alice é prova disso. Então, se eu estou falando aqui para vocês, é para alguém essa aula, é para alguém aqui, é profético isso aqui, tá? Eu não falei nada disso na aula de segunda-feira. Então, eu sou alguém que não sou preso à matéria, né? Eu sou preso a que o Espírito Santo leva eu para falar. Então, receba com certo carinho isso que eu estou falando para vocês, porque quando Deus começa a apertar na mesma tecla ali, eu sei que é para alguém, tá? E eu não sou preso à grade curricular de curso nenhum, eu sou preso ao que Deus manda eu fazer. Então, recebe aí. Terceiro discurso. Fala aí, Anderson. O interessante que esse negócio que o senhor falou sobre amigos que a gente deve escolher, né? Quantas questões que eu já vi que diz cristão fala, não existe amigo, que não sei o que lá. Mas sim, a própria Bíblia fala que a gente tem que amar nosso próximo, que odeia a inimizade, mas eles meio que pregam alguma coisa que é antibíblico, né? Porque a própria Bíblia fala que existem amigos mais chegados que irmãos. Só que a gente tem que selecionar quem que vai ser. Mas as pessoas, tipo assim, eles pregam de uma forma que, tipo assim, você não deve confiar em ninguém, você não sei o quê, mas a Bíblia fala que você deve ajudar e também fala que é melhor que ande 2 do que em 1, né? Então eles já afirmam a amizade, que você tem que ter esse laço, mas só que a sociedade prega algo totalmente ao contrário, que você não deve confiar, que você vai ser traído, que você vai ser aquilo, mas a Bíblia ensina de totalmente ao contrário, né? Perfeito. Perfeita colocação, ô Anderson. E Deus, ele colocou o amigo, né? Justamente para o fardo ser mais leve. Eu acho que o Thiago Brunet vai falar isso, né? As amizades, elas servem para a gente dividir os fardos, tá? E irmãos, você tem que ter amigos. Você não pode viver numa bolha gospel de não falar com ninguém, de não ter amigo, Irmão, larga a mão disso, tá? Você tem que ter amigos. E eu vou além. Tem um livro, eu acho que não está aqui perto também, chamado Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet mesmo. Ele fala sobre a categoria de amigos. Você tem que ter os amigos, irmãos, estratégicos. O que são os amigos estratégicos? Você não vai falar todo dia com eles. Mas esses amigos estratégicos, eles vão te ligar ou eles vão fazer pontes para você chegar no outro lado, sabe? É aquele amigo que, nossa, eu tô precisando de uma coisa aqui, eu vou ligar para ele lá porque ele conhece não sei o quê. É os amigos dos contatos, sabe? Aquele amigo que não vai viver todo dia na sua casa, mas ele vai ser útil na sua vida para te apresentar para uma pessoa, para abrir uma porta para você. E você tem que ter esse tipo de amizade, que são amizades estratégicas. Jesus, ele tinha esse tipo de amizade. Lembra na ceia? Ele vai falar, olha, vai lá até um homem lá que vai estar com um cenáculo lá, com um jumento, pede para aquele homem me entregar o jumento. Qual que era a amizade, o vínculo de amizade que Jesus tinha com aquele homem? É só estratégico,
Porque um dia ele ia precisar daquele jumento. Nossa, pastor, você está falando então que eu tenho que ter amizade por interesse? Irmãos, tudo na vida é interesse. Tudo na vida é interesse, né? Você só vai numa igreja porque você está interessado. Você só vai comer um lanche, uma pizza num determinado lugar porque você tem interesse naquilo. Você só fecha um negócio porque você tem interesse. Você só casou, você só namorou, você só teve o relacionamento que você teve por interesse. Que você se interessou por alguém. Interesse não é algo ruim, né? A gente tem que só saber direcionar ele, tá? Os amigos estratégicos servem para isso. Aí a gente tem os amigos funcionais, né? Que é o amigo do dia a dia. É aquele amigo do trabalho, é aquele amigo que está no seu dia a dia, que vai fazer ali a engrenagem girar, que vai fazer o seu dia ser mais leve. É o amigo que vai estar ali para você brincar, descontrair. São as amizades funcionais, né? As amizades que é os 12 apóstolos, que estão ali ao lado de Jesus, fazendo as coisas acontecerem, tá no dia a dia do trabalho, na escola e faz acontecer. E o último círculo é o círculo dos amigos íntimos. Os amigos íntimos é onde você abre o teu coração. Os amigos íntimos é onde você confia. É onde você sabe que ali você pode expor, ali você pode abrir o teu coração, ali você pode ser quem você é. E percebe, amigos estratégicos, Jesus tinha mais de 120. Amigos funcionais, Jesus tinha uns 12. E amigo íntimo, ele tinha 3. O problema é que a gente coloca a expectativa de um amigo íntimo lá nos amigos estratégicos. A gente tem a mesma paciência, a gente abre nosso coração, de vez de abrir para 1, 2, 3, a gente abre para 120. E aí a gente se frustra. Por que a gente se frustra? Porque você está colocando uma baita expectativa em amigos que são só pontes na sua vida. Em pessoas que não é para estar no seu convívio, essas são só pessoas estratégicas. E aí você coloca uma baita confiança numa pessoa que vai te trair ou que vai fazer algo que você não vai gostar e você se frustra de um jeito que parece que vai morrer, né? Mas não é culpa da pessoa, é culpa na expectativa que você colocou na pessoa. Então, você deve ter amigos, mas é você quem vai colocar ela nas devidas caixas do amigo estratégico, do amigo funcional ou do amigo íntimo. O amigo funcional, ele até sabe da sua vida, mas ele não sabe tudo. Tá? O amigo funcional, ele até sabe alguma coisa ou outra que acontece na sua vida, mas ele não é íntimo, ele não sabe das particularidades. Já o amigo íntimo é o que o Whindersson está falando. Ele compartilha as mesmas lutas, ele chora com você. Quando dá um ruim na sua casa, você não vai ligar lá no amigo estratégico, você vai ligar no amigo íntimo. Tem acesso à mesa da sua casa. Irmãos, mesa de casa é algo extremamente íntimo. Você não pode sentar em qualquer mesa, né? Mesa de casa é intimidade, né? Então, coloque as pessoas no devido lugar, coloque as expectativas no devido lugar, realoque as pessoas da sua vida. Nossa, essa pessoa aqui, eu tô me machucando tanto com ela. Será que não é porque você tá dando muita expectativa nela? Será que não é porque você tá colocando ela num lugar que não é para ela estar? Tanto é que Judas, ele traz Jesus. Jesus ficou triste? Ficou, mas ele não ficou arrasado. Jesus sentiu mais do Pedro negando do que Judas traindo. Por quê? Porque ele considerava como amigo íntimo. E o amigo íntimo, ele pode até vacilar com você, mas ele não vai te trair. Então essa é a diferença, tá? E quem deve colocar as amizades nas devidas caixas somos eu e você, tá? Vamos lá. Terceira fala de Sofar. Acusa Jó de ter enriquecido através de roubo. Irmão, olha o nível que vai o amigo de Jó. Ô Jó, você só se tornou rico do jeito que você se tornou porque você roubou as pessoas. E aí, porque você roubou as pessoas, Deus veio e tirou tudo que você tem, porque você enriqueceu de forma ilícita. Olha só. E aí, Zofar não o bastante, ele vai dizer, Jó, se arrepende, Jó. Para de hipocrisia, que a sua morte vai ser muito dolorosa. Olha isso aqui, irmãos. É amigo, como se diz a Gabi aí, é amigo da onça, né? Porque se eu tenho um amigo disso aqui, pelo amor de Deus, cara, é mais fácil ficar sozinho mesmo. Deixa eu só ver aqui que um aluno mandou mensagem. O pastor Jackson, ele falou que precisou sair porque ele tinha um mistério para desenrolar. Irmãos, esses foram os 3 amigos de Jó, tá? 3 amigos de Jó que trouxeram aí palavras duras para Jó.
palavras que machucaram Jó. Com os seus discursos, percebemos que os amigos de Jó mais prejudicaram Jó do que ajudaram Jó, né? Na visão deles, quem é fiel a Deus não sofre. E que o sofrimento é sempre um indicativo de pecado. Meus alunos, tomem cuidado com isso, pelo amor de Deus. Sofrimento não é indicativo de pecado. O sofrimento significa que você é um ser humano, que você está nessa terra e que você vai sofrer. Ah, não, mas o irmão foi parar lá no hospital. Irmãos, todo mundo está suscetível a pegar uma doença. Ah, não, o irmão sofreu um acidente de carro. Irmão, todo mundo aqui está suscetível. Deus livre guarde, mas todo mundo está suscetível. Não é porque está em pecado, não é porque está em erro, irmão, larga a mão disso, tá? Se você vai por essa linha, você daqui a pouco você está tirando a validade do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Daqui a pouco não adianta nada o que Jesus fez, por quê? Porque sempre que eu fazer alguma coisa aqui, Deus vai vir e vai me julgar, Deus vai vir e vai me condenar, larga a mão disso. As igrejas hoje, em sua maioria, seguem a teologia dos 3 amigos de Jó, infelizmente. Que Deus é somente sim, que Deus é somente vitória, que Deus é somente bênção, que Deus é somente porta aberta, e que se tem algo de ruim na sua vida, porque o demônio está indo na tua vida. E, irmãos, pelo amor de Deus, não vão por essa linha, tá? Não vão por essa linha. E aí, meus amados, Jó, ele vai ficar atordoado com os 3 amigos, ao ponto de dizer que as palavras dos amigos doeram mais do que as feridas e a sua miséria. Olha o que Jó vai dizer, ele vai falar assim, oh, rapaziada, vocês vieram aqui, mas doeu em mim mais as palavras que vocês disseram do que a dor que eu tô sentindo aqui na minha alma. A irmã Annelise mandou mensagem aqui também, falando que tá dando movimento lá no restaurante, ela teve que sair, sem problemas. Irmãos, olha o nível, né? Olha o nível que chegou. O Jó fala assim, ô galera, vocês vieram tentar me ajudar aqui, mas vocês pioraram mais ainda a minha situação, tá? Jó, aqui vai ser o erro de Jó, tá? Ele vai tentar argumentar com cada um dos amigos, vai tentar se justificar. Aqui é o erro de Jó. Tentar se justificar perante as acusações dos amigos. Sem sucesso, seus amigos continuam certo que Jó está passando é fruto de pecado e ele merece. Então Jó vai ficar rebatendo os seus amigos e os amigos sempre vai ficar, é verdade, Jó pecou, Jó fez alguma coisa de errado, não tem como a gente ajudar ele. E aí, irmãos, Deus vai levantar e Deus vai trazer o amigo fiel. Sempre tem, é o que eu tô falando, sempre tem alguém que realmente é teu amigo e vai estar ali para te ajudar. E Deus vai levantar essa pessoa. Esse homem, né, é chamado de Eliú. Então, depois desses 3 amigos da onça aí, vai vir o mais jovem deles, chamado Eliú. E Eliú significa Deus é Pai. Meu Deus, ô glória! Irmãos, tem que pregar isso aí. Deus é Pai. Olha só que forte. Deus vai levantar esse amigo chamado Deus é Pai. Esse amigo de Jó não tem genealogia, mas ele tem experiência com Deus. Não se sabe de onde ele vem, mas sabe que ele é enviado por Deus. Ele vem com uma resposta divina para Jó. Deus, ele é Pai. Que bênção, que glória. Nossa, Deus é Pai. Né? Isso aqui é forte, irmão. Isso aqui é forte. Ele vem a Jó com amor, trazendo o verdadeiro consolo, mas também a correção a Jó. Eliú, ele vai não só consolar Jó, mas também corrigir Jó. E correção não é sinônimo de reprovação. Entenda isso. A correção, ele é um ato de amor. Enquanto eu estou corrigindo, eu tenho esperança e eu tenho amor pela pessoa, que ela vai entender e ela vai voltar para o caminho que deve voltar. E Eliú foi levantado ali como um amigo fiel que vai consolar Jó, mas também vai corrigir. E esse Eliú, ele vai ficar irado com os outros amigos de Jó e também com o posicionamento de Jó sobre eles. Eliú vai falar assim, Jó, você não poderia ter perdido o seu tempo tentando se justificar para esse tipo de pessoas que não estão entendendo o processo que você está passando.
Presta atenção nisso aqui. Geralmente as pessoas que dão pitaco na minha e na sua vida são pessoas que nunca passaram pelo processo que nós estamos passando. São pessoas que nem entendem a profundidade do que nós estamos passando, mas querem opinar na nossa vida porque se sentem no direito de falar da vida alheia. E o mesmo a correção que Jó levou aqui eu trago para vocês. Não tentem se justificar. Quem justifica vocês é Deus, tá? E o Eliú, ele é o único a chamar Jó pelo nome, a olhar no olho de Jó e a falar a verdade. Aqui eu lembro muito do pai ali, do filho pródigo. Enquanto o filho, quando voltou para casa, não conseguia mal olhar para o pai, estava meio tímido ali, envergonhado, querendo ser mais um servo ali da casa. O pai foi lá, abraçou, trocou a roupa dele, deu um banho nele, colocou ele de novo no lugar que nunca tinha deixado de ser dele, que é o lugar de filho, né? Então esse amigo vai lá, consola Jó, chama Jó pelo nome, olha no olho e fala a verdade. Primeiro discurso de Eliú, ele vai dizer para Jó assim, ó, Jó, Deus fala, Jó, e as suas indagações, os seus porquês não estão sendo vãos. Desculpa. Deus, ele fala, Jó, mas você está se argumentando tanto com os seus amigos que você não está conseguindo ouvir Deus falar com você. Olha o que Eliú fala para Jó. Jó, você está tão preocupado em se justificar para os seus amigos que você não está conseguindo ouvir Deus falar com você. Olha que forte isso. Olha que... Jó, você está tão preocupado com o que os seus amigos estão pensando de você que você não está conseguindo parar para ouvir o que Deus está falando sobre você. Porque enquanto os seus amigos falam que você está em pecado, Deus está batendo no peito para o diabo, falando que você é um servo fiel. Enquanto você está preocupado em se justificar aí para os seus amigos que estão achando que você é um jumento, que você é um verme, que você é alguém ali desprezível, Deus, estou falando de você para o diabo, que você é fiel, que você é íntegro, que não importa o que aconteça, você está comigo. Olha a perspectiva como que muda. Jó está dando relevância ao que os amigos que são ditos como os amigos, mas são amigos da onça, sobre o que eles estão dizendo sobre Jó, enquanto Deus está defendendo Jó para o diabo. O que tem mais peso? 3 amigos que, pelo amor de Deus, estão falando ali sobre a vida de Jó ou o que Deus está falando da vida de Jó? O que você está levando mais relevância? O que as pessoas estão dizendo sobre você ou o que Deus acha sobre você? Segundo ponto que Eliú vai falar, Deus é bondoso. Os outros apresentaram um Deus irado, um Deus bravio, mas Deus ele é amor. E às vezes o sofrimento é preventivo e não punitivo. Guarde isso na tábua do teu coração. Muitas das vezes o sofrimento na tua vida, ele vai ser preventivo, ou seja, é Deus prevendo algo, é Deus precavendo algo na tua vida e não punindo você. Talvez o sofrimento que eu e você vamos passar é porque Deus quer mudar algo dentro de nós, não porque nós fizemos algo para passar por aquilo. Preste atenção nisso aqui, tá? E aqui o terceiro discurso de Eliú é: Deus é justo, ele é imparcial, ele é soberano e não deve satisfação para ninguém. Olha como Eliú consegue corrigir Jó, mas ao mesmo tempo consolar Jó. Olha como Eliú ele consegue trazer uma palavra de correção para Jó, mas ao mesmo tempo amar a Jó. É forte isso aqui, tá? É forte, né? E... Uai, o trem tá passando aqui. Aí. Quarto ponto. Ao invés de apontar Jó, ele chama a sua atenção ao tentar se justificar mais para os seus amigos do que para Deus. E quinto, Deus envia o sofrimento para que não pecamos contra Deus. Calma aí. Deus envia o sofrimento para não pecarmos contra Deus e sim para nos aperfeiçoarmos e nos arrependermos. Tá? Esses foram os discursos de Eliú. Jó, Deus permitiu o sofrimento na sua vida. Queria que a irmã Annelise estivesse aqui agora, porque ela estava perguntando isso. Deus permitiu o sofrimento na sua vida para te aperfeiçoar.
E aqui eu vou dar um código para vocês, igual o Pablo Marçal que fala isso, né? Pablo Marçal, vou dar um código aqui para vocês. Irmãos, o sofrimento de Jó, desde quando o diabo começou lá a tocar na vida dele até o final, durou 1 ano, 365 dias de sofrimento. 365 dias onde ele perdeu tudo e ficou sofrendo com aquilo, os amigos ali, aquela situação toda. Até o final foi 1 ano. A Bíblia não cita, mas provavelmente a vida restante de Jó foi só bênção. E aí eu quero dizer para você, 1 ano de sofrimento não quer dizer uma vida toda de sofrimento. Para de olhar para o seu momento e achar que você vai sofrer a vida inteira. Para de olhar para um só momento e achar que você não vai prosperar a vida inteira. Para de achar que uma coisa que não está dando certo hoje é sinônimo de algo que nunca vai dar certo na sua vida. Para com isso. Quando o Jó entende que 1 ano de aperfeiçoamento foi necessário na vida dele, ele mudou de estágio. Eu já vou chegar no momento que tudo vira na vida de Jó, mas você precisa entender que 1 ano na sua vida, 2 anos na sua vida não vai significar uma vida inteira de sofrimento. Só que você tem que entender que enquanto Jó passou por um momento difícil, por 1 ano, esperando ali a promessa se cumprir na vida dele, Abraão, por exemplo, passou 25 anos esperando a promessa se cumprir. José passou 15 anos esperando a promessa se cumprir. Davi passou 15 anos esperando a promessa se cumprir. Ou seja, cada um tem a sua história. Olhar para a vida do outro e medir é a pior coisa que você faz, porque cada um tem a sua história, irmão. Ah, não, mas o meu amigo está muito mais à frente do que eu na vida. Ah, não, o fulano está muito... Irmãos, no Instagram, eu já falei isso, no Instagram você só vê troféu. No Instagram você só vai ver o que dá certo. E eu vou além. Não é porque a pessoa está postando que ela está bem, que realmente ela está bem. Não é porque a pessoa está postando que está dando certo na vida dela, que realmente está dando certo. Então, para de medir a sua vida com os outros e achar que, nossa, mas eu estou sofrendo faz 1 ano. Talvez a outra pessoa está há 25 anos sofrendo. Então, é você olhar para a sua vida, ser protagonista da sua história e entender com Deus quais são os critérios para você passar e sair desse sofrimento. Tá? Porque Jó, em nenhum momento, ele aceitou os argumentos dos seus amigos e as acusações dos seus amigos. Jó sabia que estava passando, era somente permissão de Deus e que em nenhum momento ele pecou contra Deus. Tudo que o Jó queria era falar com Deus e ter uma audiência com Deus. Jó 13:3. E vimos que Deus não condena Jó em nenhum momento dos seus questionamentos. Então você pode questionar a Deus, que não é pecado. Você pode perguntar o porquê para Deus, que não é pecado. O que você não pode é murmurar, é culpar, é tentar achar culpado, é ter ódio, é ter rancor, é achar ali que você é a pessoa mais importante do planeta inteiro e que Deus não podia deixar você sofrer. Nossa, hoje está sendo hoje está sendo uma aula que, meu Deus do céu, tô mexendo com o ego, até o meu aqui tá doendo, irmão. Hoje está sendo um culto, recebo. É a gente achar, irmãos, que a gente é mais importante do que a pessoa que está acamada no hospital, precisando de um milagre entre a vida e a morte, e a gente achar que a gente tem a barriga de ouro e falar, Deus, eu vou dar um exemplo, tá? Eu não estou conseguindo pagar essa conta aqui, o senhor tem que fazer alguma coisa para minha vida agora. Irmãos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu caminhar com Deus. E o livro de Jó é um tapa na cara de todo mundo que tá se sentindo ali a última bolacha do pacote, porque Jó sofreu tudo que ele sofreu calado. Quando eu digo calado não maltratando ninguém, não pisando em ninguém, ele passou tudo isso inabalável, com uma fé inabalável, sem murmurar contra Deus. Ele questionou Deus sim dos porquês, mas sem murmurar, sem atacar ninguém. Então a gente tem que aprender que vamos sofrer na vida, irmão, não tem para onde fugir.
Mas você não está sozinho nessa. Deus, ele está com você. Pastor, mas eu não consigo enxergar Deus. Pega essa palavra de Jó para sua vida. Deus, ele fala o tempo todo. É a gente que não sabe ouvir Deus. Talvez a sua alma está tão barulhenta que Deus está falando, mas você não consegue ouvir Deus, porque a sua alma está agitada demais. E acalma essa alma. Deus, ele está falando com você, você que não consegue enxergar, ouvir. Ou você está com uma expectativa errada, você está achando que Deus vai falar pela direita e Deus está falando pela esquerda. Pior ainda, você quer que Deus fale aquilo que você quer ouvir. Né? Então, essa aula aqui está sendo mais um mistério aqui do que uma aula de verdade. Né? Mas recebam aí, tá? Recebam aí. Enfim, essa aula está totalmente diferente da aula de segunda-feira, tá? Totalmente diferente. Que vocês, e eu gosto disso, porque eu sei que é Deus que vai conduzindo ali enfim, né, atingindo os corações. E aqui, irmãos, eu vou ter que finalizar a nossa aula sobre Jó, não vai dar para mim terminar. Eu vou dar só o spoiler aqui do que vai acontecer. Quando Eliú fala com Jó dessa forma, Deus se apresenta para Jó. E Deus começa a falar com Jó. Né? Aquilo que ele queria, né, que essa audiência com Deus vai acontecer, e Deus conversa com Jó. E aí, Deus ele se revela para Jó, Jó entende quem Deus é perto do sofrimento dele. Enquanto Jó fez 7 perguntas para Deus, Deus fez 71 perguntas para Jó. Leiam o livro de Jó, mas é muito profundo. Deus vai fazer 71 perguntas para Jó. Tá? Pode falar, Gabi. Ô, pastor, aquilo lá que eu falei pra você, que eu perguntei pra você lá, que a mulher de Jó falou, amaldiçoa o seu Deus e morre, que eu perguntei pra você e você falou pra mim que não é amaldiçoar, né? Abençoa o seu Deus e morre, né? Exato. Eu achei muito interessante isso que você falou, porque pra mim não era isso, era tipo, amaldiçoa e morre de uma vez. A mulher de Jó falou assim, Jó, cara, abençoa esse Deus aí, libera uma benção para esse Deus que você está servindo e morre, cara. Ou seja, até a perspectiva da mulher dele muda, né? E tem até hino e louvor que fala o contrário, né? Mas enfim, é por isso que eu falo do perigo da gente cantar sem ter base bíblica. Mas ele vai ter essa audiência, e sabe quando o cativeiro de Jó muda? Quando ele percebe, Deus vai falando, Jó, aonde você estava quando eu segurei a terra, quando eu estava criando? Jó, aonde você estava quando eu estabeleci os limites do mar? Jó, você sabe como é o nascimento de uma gazela? Jó, você sabe qual é ali, aonde está o estoque, olha só, o estoque dos trovões? Ô Jó, você sabe, irmão, ele metralha Jó, e Jó entende o tamanho e a pequenez que Jó é, perto da grandiosidade do nosso Deus. E aqui muda o jogo de Jó. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai orar pelos seus amigos. Ele vai orar por Elifaz, ele vai orar por Bildade, ele vai orar por Zofar, os amigos que mais bateram nele, mais feriram ele. Na hora que ele ora pelos amigos, a Bíblia vai dizer, lê lá no capítulo 42, e Deus mudou o cativeiro de Jó enquanto orava pelos seus amigos. E Deus deu em dobro tudo que Jó perdeu. Irmãos, talvez o segredo da mudança na nossa vida tá na oração de perdão que a gente não quer fazer. Talvez o segredo da mudança da nossa vida tá num perdão que a gente não quer liberar. Talvez a mudança da nossa história está numa oração que a gente há muito tempo está postergando de fazer. Então, entenda o seu lugar. O seu lugar é de um mero pecador que foi chamado por Cristo, limpo por Cristo e santificado por Cristo, e que o seu papel é orar, o seu papel é amar as pessoas. E quando Jó ama o seu próximo e ora para aquele que traiu, ora para aquele que o feriu, Deus muda o cativeiro dele. Ou seja, Jó, quando você entender que apesar das pessoas, você não tem controle daquilo que as pessoas vão fazer com você, mas você tem controle daquilo que você vai, como você vai reagir a isso. E quando você escolhe abençoar ao invés de amaldiçoar, você, Jó, atrai bênçãos para a sua vida. E a Bíblia vai dizer que tudo que Jó perdeu, Deus devolveu a ele em dobro.
Ah, ele perdeu 10 mil ovelhas, Deus 20 mil para ele. Ele perdeu 10 mil camelos, Deus deu 20 mil camelos. Tudo que ele perdeu, ele recebe em dobro. E assim termina, irmãos, o livro de Jó. O arco de Jó ele sofreu por um ano e Deus retribuiu para ele tudo aquilo que ele sofreu. E eu termino aqui profetizando na sua vida. Tudo aquilo que o diabo tirou da sua mão, achando que você ia parar, desistir, seus sonhos, seus projetos, tudo aquilo que o diabo tentou tirar de você, ou até mesmo tirou, eu profetizo que Deus vai dar em dobro para você, em nome de Jesus. Baseado nessa palavra e sentindo a presença de Deus, eu profetizo sobre a sua vida. Deus vai dar em dobro tudo que o diabo tirou, tudo que ele quis tirar, toda a alegria que ele tirou, todo o sonho que ele roubou. Eu sinto a presença de Deus falando isso, eu profetizo. Vai ser em dobro. Mas, pastor, como que vai começar esse dobro na minha vida? Quando você começar a orar por quem te feriu. Olha como isso aqui é forte. Quando você começar a liberar perdão para quem te traiu, você começar a amar mais do que julgar. É aí que o jogo vira. Amém, irmãos? Eu não vou conseguir terminar aqui com detalhes. Eu ia falar hoje aqui de batalha espiritual, de anjo, de demônio. Eu ia falar aqui de outras coisas do livro de Jó, mas eu não vou ter esse tempo hábil. Mas no livro de vocês traz mais detalhes. Semana que vem eu já entro em Salmos, tá? Então é outro livro, outra pegada, outra coisa. E a gente vai estudar ali o livro de Salmos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar. Fiquem à vontade. Tá? O livro aí do irmã Carol tá comigo, eu vou tentar entregar ali para a irmã Annelise, irmã Alice tá comigo também, segunda-feira eu te entrego, mas é isso, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês, vai cair aqui a call, porque eu acho que já deu 1 hora, tamo junto, Deus abençoe, obrigado pela presença de todos, meus irmãos.